desde já solicita atividades de consciência fonológica para crianças de 5 anos, é a de hoje. A de hoje dá para criança de 5 anos para desenvolver a consciência fonológica. Vamos lá. Por que eu pus sequência didática? Vamos falar com o professor aí que entende bem disso, né? Sequência didática é necessário para que a gente atinja o objetivo que eu planejei. Então, eu planejo uma aula, eu vivo falando aqui para vocês, né? Intencionalmente planejada tem que ser uma atividade. Atividade você não vai fazer sem ter a intenção. Nós temos uma intenção que é desenvolver ali, por exemplo, a consciência fonológica, desenvolver a oralidade, desenvolver a leitura e a escrita, são os objetivos maiores, mas uma atividade específica, eu quero trabalhar, por exemplo, a rima, ou aliterações, eu preciso uma sequência para a execução dessas atividades. E o que o PNAEC indica? O PNAEC, para quem não conhece, é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. É um programa do MEC, né, da Secretaria Federal, né, Nacional de Alfabetização. E essa indicação, o programa, ele mostra muito essa linha que eu trabalho. Eu trabalho seguindo muito o que as diretrizes do PNAEC, as orientações teóricas de todos os teóricos que estão por trás desse programa, né, do Arthur Moraes, da Thelma Vaz, Ana Teberoski, a Emília Ferreira, quando fez toda aquela primeira pesquisa descobrindo a psicogênese, como a criança pensa, como ela levanta hipóteses sobre como se escreve. É fantástico entender a psicogênese, mas ela não parou ali. Os pesquisadores avançaram e descobriram muito mais sobre o nosso cérebro, como a gente aprende. E aí vieram muitos conceitos que o Programa Nacional de Alfabetização contemplou. Depois veio também ainda a BNCC, acrescentando aí uma série de habilidades para serem desenvolvidas nas crianças e que nós temos que respeitar quando fazemos uma sequência didática. Quando eu elaboro uma sequência didática, é legal eu olhar na BNCC, ou se eu tiver um currículo já na minha cidade, olha, melhor ainda, hein? Currículo é tudo de bom, ter um currículo, ter um projeto político-pedagógico na sua escola, com um currículo baseado na BNCC. Aí você vai olhar no seu currículo, ou vai direto na BNCC, e vai ver que habilidades você quer contemplar naquela sequência didática. Tá? Se você escolhe algumas habilidades, por que escolhe? Porque muitas são base para outras, e algumas você pode interligar. Na BNCC, não há uma sequência. O conhecimento, gente, não é uma sequência do mais fácil para o mais difícil. Não é. O currículo, ele é organizado com habilidades e competências como se fosse uma espiral. Imagine uma espiral. Cada habilidade que eu vejo aqui, eu posso ver depois, e depois, e depois. Por isso, a defasagem, principalmente na educação infantil, não vai ocorrer com o ensino remoto. Eu tenho plena certeza que, quando voltarmos ao normal, a criança conseguirá resgatar algumas habilidades que era para ter sido trabalhado lá. Mas, mais ainda, nós temos que ficar atento em todas as habilidades. Tanto que, notem bem que tanto o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, quanto a BNCC, do qual o programa também faz parte, ali tem a ver, eles respeitam muito as fases da criança, incluindo o ciclo. Olha aí, vamos lembrar dos ciclos? A gente tem ciclos de alfabetização, temos ciclos da educação infantil. A educação infantil não é anual. Já viram lá? Tem as crianças, os bebês, né? Bem pequenas, tem crianças pequenas e crianças um pouquinho maiores. São 3 grupos de faixa etária.
E na terceira faixa etária, das crianças de 4 e 5 anos, que nós trabalhamos muitas habilidades da oralidade, que foram desenvolvidas anteriormente, mas aperfeiçoamos, ampliamos o repertório, a gente amplia e cresce a linguagem oral no sentido do letramento. Então, não alfabetiza na educação infantil de forma sistemática, não, mas nós colocamos a criança dentro dessa concepção de letramento a perceber sons, a perceber palavras, a perceber vários suportes nós temos que usar para trazermos para a criança, através de vários recursos, essa experiência de letramento. Ai, que gostoso falar disso, e que gostoso que você está me acompanhando, e deve estar vendo e sentindo quanto isso acontece de fato. A criança começa a perceber, quando você conta história para ela, todo dia contar uma história, ela sabe ouvir que aquele som que você está tirando é daquelas palavras, e ela vai ouvir de forma a entender uma história com começo, meio e fim. Pense em quanto de habilidade mental tem só no ato de alguém contar uma história e a criança estar ouvindo aquela história. Todo esse pensamento é o conceito de letramento. Esse pensamento vai evoluir a partir do momento que eu faço uma mediação, estimulando ela a ouvir direito o que eu estou contando, a ouvir plenamente a história, com começo, meio e fim, sabendo o que vem depois, sabendo quem participa dessa história. Mas não vamos fazer isso de uma forma chata. Eu quero inspirar você. Que forma você pode fazer para contar uma história que a criança escute a história até o final? Aí entra numa questão triste até de ver, porque eu tenho muitas mães falando comigo no privado, eu quero tentar responder nessa live essas mães, e ao mesmo tempo fazer apelo a professores. As mães estão gritando, socorro! Por quê? Você vai fazer um vídeo da sua aula, como se você estivesse com as crianças de forma presencial, e manda essa aula online? Isto é aula remoto? Isso é ensino remoto? Não, não é. Você não pode dar aula no ensino remoto como se você estivesse com a criança presencial ali, a não ser que você esteja, de fato, interlocutando, fazendo uma atividade com a participação da criança, aí você vai se expressar para essa criança, de forma que ela está te ouvindo, você dá um tempo para ela poder falar, para você ouvir o que está passando no pensamento dela. Aí ela está conversando, dialogando, não está naquela posição passiva. E muitas mães estão preocupadas, trazendo que as crianças estão ficando desinteressadas das aulas online, não aguentam mais. E mais, escolas que estão obrigando a criança a ficar 4 horas na frente de tela. Isso é um absurdo. Ou você consegue fazer com que as atividades provoquem uma mudança lá na casa, que ele saia do lugar que ele está e seja protagonista da própria aprendizagem, que ele vá atrás de pesquisar algo que você pediu, que ele vá para a sua aula, para de assistir e vá fazer uma atividade com a mãe ou com algum adulto, vá realizar atividade que não precisa necessariamente ser no papel, que possa ser também, além do papel, lógico, vamos estimular a criança a escrever, vamos estimular a desenhar, vamos estimular ela a ver alguma imagem, mas que ela vá ouvir alguém e possa falar o que ela está pensando. Nós estamos falando de crianças que precisam, de fato, ouvir e falar o que pensa e elaborar melhor suas hipóteses. Hoje eu conversei com uma mamãe, eu adoro dar exemplo para vocês se situarem também. Hoje uma mamãe me mandou, uma mamãe do nosso curso, a Laísa, linda, maravilhoso trabalho que ela está fazendo, gente, uma mãe aprendendo de fato a fazer a mediação correta. A criança adora as atividades do nosso curso, e a mãe tá assim, faz a da escola e acaba fazendo do nosso curso, que a criança quer, ela pede. E hoje ela me mostrou a leitura dessa criança, e mostrando, falando, olha, Selma, veja que bonitinha, ela, há um mês atrás, essa criança,
que já está no primeiro ano esse ano. Mas, há um mês atrás, que ela estava fazendo outras atividades, ela fez uma escrita espontânea e escreveu as letras, as principais por sílabas, assim que ela, a história lá do bolo, e põe o B e o L, né? Aí, escrevendo cada letra, uma letra representando a sílaba, ela estava silábica com valor sonoro ainda, escrevendo as letras, consoantes ou vogais de cada sílaba. E um mês depois, agora, ela está silábica alfabética, ela já está acrescentando letras. Então, aquela escrita que estava uma letra por sílaba, se transforma em uma sílaba completa no meio da palavra, ou duas, ou três, a palavra inteira completa, ou só uma outra sílaba completa. Né? Por exemplo, caneca, vai escrever o K, depois o E, por exemplo, e o K de novo, caneca. É a criança que está acrescentando letras na palavra, né? Então, eu estou falando com professores, deve estar sabendo já isso que a gente está falando. Períodos da escrita, aquisição da escrita, não vamos confundir, porque tem fases da aquisição da leitura. E essa que eu estou falando, comentando com vocês, essa evolução, a criança levando as hipóteses dentro da fase da escrita. Daí eu adulto, se eu conheço as fases, eu posso olhar para essa escrita e dizer assim, olha, a criança está evoluindo, ela está acrescentando sons, letras representando sons e reconhecendo já o som da sílaba. Não precisei, então, ficar me preocupando de ensinar para essa criança o mamemi mamu. Ela escreveu bolo corretamente um mês depois de brincar com as atividades como essa que eu vou passar hoje aqui, brincando. Aí você pensa que você não está ensinando, que para ensinar a alfabetização, você tem que passar as letras, fazer aquele alfabeto todo minucioso, decorado, né? O que tem disso na internet, gente, toma cuidado. Fazer um alfabeto todo decorado, para quê? Para a criança ver o nome da letra, reconhecer aquele B todo decoradinho, com cabecinha, com fala, com olhinho, como se o B fosse um animal, fosse uma personagem. Mostra a letra dentro do livro, mostra a letra dentro de uma palavra, mostra a palavra e lê para ela. É diferente quando você mostra... Deixa eu achar aqui minhas palavras. Poxa vida, eu faço uma bagunça, gente, porque quando eu... Olha, mostra o nome dela e lê. Aqui nós estamos com o nome da Bianca, minha boneca que eu trago de vez em quando, e mostra para ela aqui as letras que compõem o nome dela. Vamos contar quantas letras você usa para escrever o seu nome? Olha que bacana! Então, a criança vê que as letras é que informam. E quando ela reconhece o nome dela, ela olha a minha letra, ela sabe, é dela, ela fala assim, é minha letra, minha vontade de escrever e de ler está aqui representada no meu nome, e assim por diante. Então, essa mamãe falava para mim, Selma, não aguenta a aula online, está difícil, e é verdade, está difícil, porque a criança, para se interessar nessa aula, ela tem que ser mais protagonista. Professores, vamos incentivar o protagonismo infantil. Protagonismo infantil. Tem um amigo aqui da minha região, que é um doutor em educação, professor Andrei, ele fala muito disso, eu acho linda a forma que ele fala, a criança que é protagonista, constrói o seu próprio conhecimento, a gente nem precisa investir muito no intelectual com essa criança, ela vai construindo o seu conhecimento, porque você está estimulando que ela pesquise, ela busque, ela pense, ela fale, ela cante, ela faça um teatro, ela tem que ser protagonista da linguagem oral e escrita, linguagem oral e escrita. Como que vai ser oral se ela ficar muda ouvindo um vídeo de 4 horas? Nem você aguenta, professor, nem a gente adulta aguenta. Pausa para a aguinha, porque eu vou até falando rápido, pela ansiedade dessa fala, que quer mexer com você, professor, que quer ensinar no sentido de acordar para que a criança seja respeitada e tratada como criança.
Não tratemos nossas crianças como alunos adolescentes ou jovens. Eles não são. São crianças, vamos pensar nelas como crianças, vamos acudir esse chamado de ser criança, porque se a gente exigir dela aquilo que exige no ensino fundamental, lá nos anos finais, aí eu posso exigir, sim, que ela organize um caderno de linhas com a letra mais legível para você. Agora, vá dizer isso para uma criança que está aprendendo os traçados da letra e que no próprio desenho ela vira folha para cá, vira folha para lá, que para ela escrever nada mais é do que explorar um papel onde, olha aqui, tem desenho, tem letras, é assim, às vezes é assim. Para a gente entender, só se a gente ouvir esse desenho, por exemplo, só se eu ouvir, vocês olhando não vão saber dizer para mim o que está desenhado aqui, mas eu ouvi quem fez, contar o que ele fez, e agora eu falando para vocês, vocês vão conseguir também entender o que está desenhado aqui. Aqui tem um carro com traço vermelho, estão percebendo? Esse carro é um carro de corrida que encontrou uma placa aqui. Ele não pode passar porque tem uma placa de proibido estacionar. Ah, mas esse carro, sabe o que acontece? Ele é de corrida, ele tem muito vento quando ele está dirigindo rápido, e aqui tem vento passando e levando papel, levando muita coisa para o ar. E aqui em cima era o estacionamento, com mais placa de proibido estacionar. Olha que graça! Vou mostrar a placa e o estacionamento. E aqui tem mais um estacionamento com placa de proibido estacionar. Que letra que ele já conhece aqui? O E, com a placa de proibido estacionar. Aqui tem uma garagem, aqui tem duas garagens, e aqui ainda tem um caminho para vir nessa garagem, que é aquele traçadinho dentro do asfalto. Pronto, esse desenho não tinha sentido nenhum sem ouvir o que a criança tem a contar dele, sem entender esse contexto. O contexto na alfabetização é mais importante até que o texto, é mais importante, então, do que a palavra fria, é mais importante do que a letra isolada, é mais importante do que a sílaba na família silábica. Percebem? Quando eu falo que nós temos que trabalhar o contexto. E ela ser protagonista desse trabalho, ela tem que ter atividade no trabalho. Se ela não tiver uma folha de exposição para ela desenhar, mostrar aqui, ó, mais um cantinho aqui, o asfalto, e aqui o desenho do símbolo do carro dele, que está presente aqui. Então, só vou saber disso tudo se eu puder ouvir. Aí não dá para ouvir todos os seus alunos na aula online, não dá. Então vamos fazer com que essa criança conte para alguém em casa, mas eu tenho que pedir para que esse alguém escute. Se esse alguém, mamãe, papai que está lá, não escutar, também não vai adiantar. Porque esse pensamento precisa evoluir, precisa ser questionado. E olha aqui atrás, ainda escrevi um pouquinho com ele, é isso aí, porque ele começou a perguntar que isso aqui é a estrada. Eu falava, é isso aí, vamos escrever é isso aí. Nós falamos muitas vezes, é isso aí. Ah, já aproveitei a deixa, né? O espaço, e ele leu, é isso aí. Não é demais? E aí a gente fala, contexto, o significado, o sentido daquilo. Eu acompanhar, de fato, essa experiência com a criança, essa experiência. E a atividade que eu vou passar agora para vocês é também para o ensino fundamental, para os anos iniciais. Porque o PENAIC, ele fala, então, dos direitos de aprendizagem na alfabetização. Os direitos que eu tenho que considerar para a criança aprender seguem essa sequência didática que eles indicam. 3 fases, tá? 3. Para a gente colocar na sequência didática quando eu vou escrever. Vamos lá, porque vocês entregam um planejamento para o coordenador ou não? Entregam para o coordenador da escola ou para o diretor?
você tem que comprovar alguma coisa ali por escrito, mas antes disso tudo, antes de pensar que você tem que entregar para alguém, é muito importante que o professor sinta falta do registro. Gente, eu nunca começo uma live sem minimamente ter um registro. Aqui eu tenho a sequência que eu já nem estou olhando, porque eu estudei para fazer a sequência, mas fica aqui, ó, tá aqui. Toda live eu tenho esse papel aqui, porque é meu apoio de professora, é meu apoio. Eu posso até fazer um checklist com o olho aqui, eu já sei tudo que eu anotei, e sei se eu falei tudo que eu planejei. Eu planejei falar com vocês e estou aqui relatando uma experiência. E o professor tem que sentir essa falta de registro, não é fazer registros só porque faz parte da função dele e ele tem que entregar para o coordenador. Todo papel que eu tenho que entregar para o meu chefe imediato, né, ele tem que ser útil primeiro para mim. Primeiro para mim. Olha a forma que você registra, crie formas, o professor tem autonomia dada por lei no planejamento da sua aula. É uma autonomia relativa, por quê? Porque ele tem currículo para ser respeitado. Tem estratégias de teorias atualizadas de alfabetização, do qual ele tem que estudar. Tem que estudar. Porque aí sim, o coordenador, o diretor pode questionar e intervir na sua estratégia. Agora, pior é quando o coordenador não sabe, né, gente? Se o coordenador não sabe, a coisa está feia. Se o coordenador não sabe intervir, ou não conhece essa teoria também, ele vai exigir que você faça uma mimimomu. E daí? Aí, mais ainda que você tem que estudar, porque você tem que ter argumentos para dizer para esse coordenador, escute aqui, não é assim mais. Vou te dar um livro para ler, vou te dar o canal da Selma lá, para ouvir os vídeos dela e conte. Pega uma live de segunda-feira minha e manda para ele, para o coordenador. Principalmente a de segunda, que eu estou mais colocando base teórica. Mas, na verdade, gente, eu estou sentindo tanta falta de falar com o professor, porque eu tenho uma empresa de formação de professores. E com a pandemia a gente parou tudo, estou só com o canal. Então, eu estou me saciando aqui quando eu comecei a falar com o professor. Porque não dá para a gente continuar alfabetizando do jeito que se alfabetizaram há décadas atrás. Do jeito que eu alfabetizei lá no começo da minha carreira. Que, graças a Deus, eu sempre tive uma ânsia, uma vontade de aprender. Sempre fui atrás de muitos cursos, principalmente nessa área que me desafiava, porque eu era professora de educação especial e tinha que dar conta de casos difíceis na alfabetização. E como eu ia resolver, eu não me conformava com aquelas crianças que estavam repetentes há 2, 3 anos na primeira série. E aí, como fazer? Eu tinha que estudar, senão eu não resolvia aqueles casos, senão minha consciência não faria eu dormir nem uma noite, porque eu não havia me esforçado o suficiente para aquela criança, para descobrir a portinha de aprendizagem daquela criança. É muito fácil a gente atingir as crianças que estão, assim, digamos, num patamar de estímulo em casa, de uma cultura boa, que já tem livrinhos, acesso a livros de história, que não tem dificuldade de aprendizagem, não vivem em um ambiente tóxico psicologicamente falando, não sofrem violência doméstica. Agora, pega uma criança que é vítima de uma sociedade que está já tirando seus direitos, vítima de uma família que tem um ambiente tóxico e estressante, vítima de um professor que, de repente, não atingiu a sua necessidade. Essa criança vai acumulando problemas. E essas dificuldades externas caem sobre ela, transformando ela até numa criança com dificuldades fortes de comportamento e de aprendizagem, causadas por vários ambientes. Eu vi muito isso, e agora é um temor, as crianças quando ficam chorando porque não aprendem. Há um temor no ar, há. Será que elas conseguem todas aprenderem da mesma forma com a sua aula online? Para você garantir isso, você tem que proporcionar o protagonismo infantil. Olha como é sério. Se eu faço na minha aula com que a criança seja ativa,
lá na casa dela, mesmo que você não veja a atividade, mesmo que você esteja longe e não saiba como ela pesquisou, como ela fez, que você vê lá a foto do papel, né? Mesmo que você não saiba, mas a sua aula tem que garantir esse protagonismo, essa atividade intensa de pensamento e de ação, ó, mãos na massa, mãos, com vários materiais, vários recursos que a escola pode ajudar aquele mais carente e aquele que já tem condições, você vai incentivar que ele use os recursos que tem lá na casa dele, use. Tá? Então, esses 3 fatores, nossa, eu falei tanto, fui lá e não falei os 3 fatores, as 3 diretrizes básicas que o PENAIC indica. Vamos lá. Introduzir, aprofundar e consolidar. Introduzir, você introduz uma atividade com uma grande motivação, com uma grande, dentro da sua sequência de dados, que você planeja que a criança se interesse, porque introduzir uma atividade tem que ter um acesso à característica da infância. Eu vou planejar algo que seja de acordo com a criança. Isso é introduzir a atividade. Depois você vai aprofundar. Olha, essas 3 fases cabem tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. O PENAIC coloca para o primeiro ano do ensino fundamental já a seguir. Então, no primeiro ano você vai introduzir, aprofundar, e algumas atividades você chega no consolidar, outras você deixa para o segundo ano e para o terceiro, porque lembremos que eles trabalham a alfabetização em 3 anos, no ciclo. Então, é um ciclo de aprendizagem, não é uma exigência só do primeiro ano. Por isso, então, introduzir. Depois, aprofundar. Com outras atividades, nós vamos aprofundar para desenvolver outras habilidades na criança, outras habilidades, competências variadas. Aprofundar. E consolidar. Quando você trabalhou no aprofundar, você vai consolidar. Eu sigo esses 3 passos constantemente nas atividades dos meus cursos. Uma atividade que eu vou ensinar hoje é do meu curso. Então, ela passa pelas 3 fases dentro de cada atividade. Isso é profundo, eu e minha equipe, eu digo nós agora, não sou eu sozinha, tem uma equipe de pedagogos, tem uma específica que fica comigo constantemente em todas as atividades, e a gente trabalha unido, desenvolvendo, para quê? Questiona essa atividade, tem atividade que a gente ia fazer, aí a gente falava assim, não, essa não atinge o aprofundar, não está superficial demais, dá para introduzir, tem um bom caminho para seguir, mas daí não dá para aprofundar e não dá para consolidar nada. Se eu não posso aprofundar algumas habilidades, não dá para consolidar essa aprendizagem. Por isso, professor, pense antes na atividade seguindo esse passo. Isso é uma dica, mas eu estou dando dica teórica para que você saiba aplicar. Agora eu vou dar um exemplo prático. O exemplo em si é para você só entender essas 3 fases. Na verdade, a gente pode trabalhar com muitos recursos e muito suporte de texto. O que é suporte de texto? Todos os estilos, gêneros de texto. Tá? Então, eu vou trabalhar com poesia ou com parlendo, vou trabalhar com um texto, com uma palavra, com uma música. Amanhã eu vou trazer uma atividade, respeitando essas 3 diretrizes, tá? Amanhã eu vou trazer uma atividade que eu deixei para amanhã por ser mais pais que vêm, mais mamães, é a atividade com uma parlenda, que eu trouxe, eu estou colocando no grupo de WhatsApp, do Telegram, que vocês entraram comigo, eu tenho um grupo que vocês podem lá trazer, trocar ideia, então eu coloco no grupo algumas ideias, depois eu trabalho aqui na live com vocês. E durante essa live de hoje, eu estou respondendo algumas perguntas do próprio grupo. Se você quiser, então, pode entrar nesse grupo do WhatsApp, abaixo deste vídeo, você busca o link, tá? Entra no grupo do WhatsApp, tem um grupo que está mais direcionado para professor, outros mais para as mães. E quando eu posto as coisas, eu posto em todos. Pode entrar em qualquer grupo do WhatsApp, que vai ter acesso. Se não conseguir entrar aí, não achar o link, deu algum problema, manda um direct no Instagram para mim, que eu respondo o direct
quase que imediatamente, sempre estou conectada. Certo, gente? Então, a atividade de hoje é uma atividade com uma música que até não está na época ainda de junho, que é o Caicai Balão. Olha aí. É que eu já tinha essa atividade pronta lá do meu curso, é uma atividade exclusiva que eu estou trazendo hoje aqui. Exclusiva que a gente já estudou bastante lá com as mamães, tem mamães aqui que já contaram para mim, já sabem, já fizeram essa atividade que eu vou ensinar agora. Mas não custa a gente lembrar de novo, tá bom? Mamães, canta de novo, porque cantar é sempre muito bom, faz bem para a alma, faz bem para o espírito, faz bem para a criança, e ela vai lembrar de forma diferente. Eu sempre falo assim, olha, uma atividade que você faz hoje com a criança, daqui a uma semana você faz de novo, você vai perceber avanço. Porque ela foi trabalhando outras coisas, aí você repete aquela mesma atividade, você vai perceber avanço. É que nem um jogo, você brinca com ela num jogo, de repente ela aprende bem a regra, ela só vai melhorando. O jogo da memória, você brinca com o jogo da memória com a criança, hoje ela conseguiu fazer mais rápido, ganhou de você, amanhã ela pode fazer melhor, e melhor e melhor. A memória vai sendo, então, treinada. Isso é muito legal que vocês observem quanto que a repetição faz a diferença. Então, vamos para a atividade. Você vai imprimir, eu vou pedir para a minha equipe colocar aí, eu tenho esse daqui maior para colocar na tela, vamos ver se dá para a gente colocar. A música Caicai Balão. Então, é uma música culturalmente conhecida. Se você não conhece, coloca lá aí no YouTube a música Caicai Balão, com tantas palavras, acho que tem, alguns grupos musicais que cantam, né, de formas até artística, mas é a música tradicional da festa junina, né? Então, cai, balão aqui na minha mão, não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. É uma música que eu vou imprimir para você ter esse material desta forma, as palavrinhas todas recortadas já, assim, selecionadas para recortar, pode fazer download no meu site, tá? Então, selmacravo.com.br/lista, você baixa vários materiais, esse está lá também, essa sequência didática. Você vai fazer com a criança, você imprime a folha, ou se você não quiser imprimir, escreva com letra de forma maiúscula para você imprimir. Ah, vou postar depois da live, eu posto nos grupos também, no WhatsApp e no Telegram. Quem quiser daí, baixa ali pelo WhatsApp, que é mais fácil. Então, o que é importante a gente fazer? Se você imprimiu ou desenhou, escreveu com a própria letra, você vai cantar com a criança, vai ensinar a letra, vai cantar, vai se divertir cantando. Olha aí, ela pode ser protagonista, fala para ela cantar em pé com você, você pode brincar de pular junto na música, tá? Então você vai lá cantar primeiro, ou lendo com o dedo, você vai cantar, falar e você vai apontar o que você está falando. Cada palavra você está apontando na hora da leitura. Então, você vai apontar ali, opa, estou aqui torta, deixa eu pôr para o lado de cá. E vai, cai, balão, cai, balão, na rua, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Pronto, mostrou, canta uma vez, canta duas vezes, aí você já começa a entrar um pouquinho em algumas palavras. Vamos procurar, eu vou cantar de novo, e você vai observar quando eu falar cai. Sabe por quê? A criança escuta cai, balão, pode ser que ela pense que é uma palavra só. E aqui desenhado está bem separadinho e está com um pontilhado em volta. Pode observar aí, ó. Pontilhado em volta da palavra. Por quê? Porque assim a criança vai começar a observar as palavras em separado. Então, você vai cantar mostrando a palavra e vai pedir para ela, olha, vamos procurar, eu vou cantar, e quando eu mostrar aqui a palavra mão,
você vai saber onde está escrito mão. Então vamos lá, vamos cantar de novo? E vai. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Achou a palavra mão, olha que legal, vamos olhar para ela, quantas letras ela tem? Palavra mão. Mão rima com sabão? Olha, na música tem rima, sabão rima com mão, e não cai não, não também rima com sabão e com mão, então nós começamos a aprofundar com rimas. Aí você vai fazer o quê? Brinca com ela de pintar, de colorir cada palavra igual de uma cor. Então você mostra para ela, cai, e vai colorir de azul a palavrinha cai. Então você pega lá o giz, pinta uma com ela. Pintou de azul e vai falar assim, olha, todas essas aqui que você encontrar, você vai pôr o azul. Então vamos procurar palavras iguais, cores iguais. Eu já estou aprofundando, estou pedindo para ela executar aqui junto com alguém mediando. Ela vai pintar de azul, todas as palavras cai. Tem várias, vamos ver quantas palavras cai tem aqui. Vamos contar, vamos encontrar as palavras iguais. Ela vai colorir essa folha de modo que cada palavra igual tenha a mesma cor. Entenderam? Então, balão vai ser igual, vai ser vermelho balão aqui, então vermelho aqui também, tá? Aqui na minha mão, você tem que pôr à disposição várias cores para a criança não repetir cores nas palavras diferentes. Palavras, então, iguais, cores iguais. Depois disso, recorte. Recorte tudo em pedacinho para ela montar a palavra, montar a música, olhando numa outra folha com a música impressa. Então, você tem que imprimir duas folhas. Uma vai ser recortada, uma será a referência. Referência. Até aqui eu mandei você, eu pedi para você ensinar letra? Eu pedi para você falar sílaba para a criança? Não, não está nessa sequência. Não está nessa sequência. Sabe por quê? Porque isso não precisa. Neste momento de introduzir, nesse momento de não, é uma sistematização isso daqui já. É uma sistematização da palavra com o sentido dela. Então, vou trabalhar agora com as palavras isoladas e vou mostrar para a criança. Olha que balão, olha a palavra cai, porque nem sempre a criança percebe que as palavras estão divididas. Bem bacana também, derrubei aqui, fazer isto, colocar para ela um post-it, uma ideia. Olha, estou dando ideia para que você tenha as suas ideias. Então, aí ela vai montar cai, balão, e vai montar a música com o post-it. Se tiver recursos diferenciados assim, fica até melhor. Mas você pode usar esse recurso de recortar ou pode imprimir em folhas coloridas também, para mostrar diferente, né? E vou trabalhar as palavrinhas com a criança. Como que eu vou trabalhar? Eu vou comparar, vou montar a música. Antes disso, eu vou brincar com essas palavrinhas. Eu vou pegar uma aqui e vou mostrar. Sabão. Sabão, e mostro para a criança. Eu li aqui, ó, sabão. Procura na música onde está esta palavra. Então, ele tem que usar a referência. Encontrou sabão aqui na música, na folha. Que bacana. Então, você já ganhou uma palavra, ganhou um ponto. Ponto para você. Cada palavra que ele acertar, ele vai marcar um ponto. Aí, você associa o letramento matemático com a alfabetização. Marca ponto numa folha diferenciada. Pega um post-it lá e começa a marcar os pontos. Vai pondo só pauzinho. Depois conta tudo
e põe o número embaixo. Aí descobrimos quantas palavras tem nessa música. Olha que legal, que divertido. Importante que esteja num ambiente de brincadeira. E a criança está ativa. O pensamento dela não parou um minuto com as suas perguntas. Não parou um minuto. E você incentiva que ela faça essa pesquisa. Ainda tem mais. Você pode incentivar algumas palavras, dá para ela desenhar facilmente aqui. Mão, balão, sabão, rua, que sejam essas 4, tá? Então, 4 palavras da música que você vai pedir para a criança desenhar. Aí ela já vai escrever embaixo do desenho o nome. Olha aí, vamos estimular que ela escreva. Você pode pedir para ela escrever sem olhar. Se ela estiver já no primeiro ano, se ela já está um pouco adiantada, está no silábico alfabético, escreva sem olhar, porque aí que está essa atividade, e assim como outras que eu dou, para a educação infantil, você tem que adequar a característica da educação infantil. Porque essa música é uma música conhecidíssima de criança pequena, dá para cantar com ela. Então, ótimo, vamos trabalhando e vamos aprofundar e consolidar rimas que desenvolvem a consciência fonológica, ler sem saber ler, que ela vai ler aqui com o dedinho, a gente chama de leitura pianinho, né? Leitura que a criança vai pôr o dedinho. Ela conhece a música, já sabe cantar, então você dá a letra para ela acompanhar a música, e ela vai acompanhar assim, cai, cai, balão, e às vezes a boca fala mais rápido do que o que está escrito. Então, ela termina a música, às vezes, e está com o dedinho no meio aqui ainda. Aí ela vai cantar de novo, para ela acertar. Isso treina muito a consciência fonológica, a percepção da letra, a percepção de palavras, ler sem saber ler, para poder sentir essa sensação de ler, sentir a sensação de descobrir algumas palavras no meio da música, e acompanhar com o dedo essa leitura. Ela faz, então, a fase de uma leitura simbólica, que a gente pode avaliar se ela conseguiu cantar até o final, mostrando com o dedinho indo até o final. Ela vai tentando, erra e acerta, porque sabemos que o erro aí é um erro construtivo. Legal? Agora, eu quero mostrar para vocês ainda mais uma atividade. Ela desenha as 4 palavrinhas, você pede para ela escrever como ela imagina a palavra, pode deixar livremente. Depois você pode mostrar a referência para ela olhar e comparar a palavra e perceber mais letras. Eu compararia só com as crianças de primeiro ano do ensino fundamental em diante. Os de educação infantil, deixa do jeito que ela sabe. É importante que ela construa a hipótese da escrita. Então, se ela escreveu ali, desenhou à mão, e escreveu algumas letras variadas e disse que ali está escrito mão, perfeito, não vamos mexer. Deixa, porque isso é uma evolução, ela precisa passar por isso. Guarda essa atividade, num outro momento você vai repetir e vai comparar. Comparar a escrita faz eu perceber o aprendizado da criança. Não é no dia, na hora da atividade, que eu consigo ter a certeza que eu fiz a consolidação daquela palavra, daquele aprendizado. Por isso que as atividades de alfabetização precisam ser repetidas e precisam ser variadas, com recursos variados. Hoje, eu trabalhei aqui sabão, balão, não, palavras que rimam com ão, amanhã eu posso fazer uma brincadeira. Então, vamos lá para essa atividade, outro dia. Olha quantas ideias dentro só de uma música. Aí a criança vai buscar na casa palavras que rimam com ão, que terminam igual balão, igual sabão, igual não. Aí o que será que tem? E ela sai procurando, e você vai junto, e vai anotar as palavras que ela encontrar. E você ajuda, estimula ela a achar pão, fogão. Olha aí, já achou 2 palavras que são iguaizinhas, que terminam igual. Nós podemos falar desse jeito, podemos falar rimas. Se ela está no primeiro ano, mais que eu vou consolidar algumas palavras. Então, ela faz rimas com sabão. E aí, vai procurando. Vai lá até que ela até
tem criança espertinha que começa a perceber que se ela deixar tudo grande, rima com sabão. Então ela vê ali e fala mesa, mesão, cadeirão. E quando ela percebe isso, já virou uma brincadeira bem legal. Olha a consciência fonológica em evolução. Olha ela percebendo e adaptando situações para resolver um problema que ela tem que encontrar a rima, e ela descobre que se ela deixa tudo no aumentativo, virou rima de sabão que ela está procurando. Aí ficou fácil. Então, aquilo que era problema, ela achou a solução. Isso é ser protagonista. Isso que eu estou dando ideia de você aprofundar e consolidar o protagonismo infantil de aprendizagem na alfabetização. Ah, que legal, se ela conseguir chegar nisso. Pensem, televisão, achou televisão, fogão e achou o pão. Pronto, já achou 3 rimas, ótimo. Daí ela começa a brincar de aumentar as palavras. Bom, essa lista você registra com ela. Depois você vai fazer essa leitura, como eu falei, a leitura pianinho dela lendo as palavras. Depois você ainda pode pedir para ela desenhar a televisão, o fogão, o pão que ela achou. Aí você vai deixando ela desenhar um símbolo na frente. Quando ela faz o símbolo na frente da palavra, fica muito gostoso brincar de ler, porque aí ela tem o desenho referência. Ela sabe ler sem saber ler, mas vai brincar de ler com você. Aí é a vez dela ler. Aí você desafia, né? Então, nessa atividade, lá no dia seguinte, fez a lista e você brinca com ela. Esconde a imagem, o desenho que ela fez, para ela descobrir o que está ali. E aí ela vai fazendo as brincadeiras de descobrir. As crianças adoram ter que adivinhar, né? Brincar de adivinhar, brincar de coisas escondidas para achar, são parte da característica da curiosidade infantil. Por isso que eu digo que vamos lá explorar a característica infantil. Olha quantas atividades dentro de uma atividade de sequência que eu elaborei aqui para vocês hoje. Para você baixar esse material, você entra no site selmacravo.com.br ou entra no grupo do WhatsApp, que eu vou pôr lá também, ou no grupo do Telegram, que tem abaixo desse vídeo o link para você entrar. Pode também mandar um direct para mim no Instagram ou pelo Facebook, eu mando o link para vocês entrarem nos grupos. Se você não encontrar aí, faça aí, que você atinja a criança e ensina a ler e escrever de forma brincante. Porque o mais importante de tudo é brincar com a criança, respeitar a criança, é brincar e ensinar. Vamos lá? Criança feliz aprende mais.